Carmélia estava cansada da cidade grande. Sentia-se sufocada com tantas notícias ruins que passavam na TV. O cheiro de fumaça que vinha dos escapamentos dos milhões de veículos que entupiam as avenidas lhe causavam náuseas. Não suportava ouvir a voz de seu chefe assediador, proferindo-lhe cantadas diariamente. Decidiu então descansar um pouco da vida urbana e partiu rumo à serra num fim de semana de feriado prolongado. Abasteceu seu Del Rey azul, que fora presente de seu pai, ajeitou as coisas na mala e antes do sol dissipar toda a neblina da manhã, já estava na estrada rumo à região serrana. Na noite passada, havia encontrado na internet uma pousada que ficava no alto das montanhas, cuja diária tinha um valor bastante atrativo. Era bem longe e isso era exatamente o que ela queria. Subiu a serra por horas até encontrar com uma pequena cabana no meio de uma bifurcação na estrada, onde havia uma senhora de idade bastante avançada que estava debruçada na janela. Desceu do carro atrás de informações sobre como chegar à pousada. Se aproximando da senhora, viu que ao seu lado havia uma garrafa de café e também uma xícara que parecia ter sido posta naquele momento. Boa tarde, a senhora poderia me dar uma informação? Tudo que ela recebeu foi o silêncio. Eu preciso chegar até a pousada Chalé Verde, continuou Carmélia. Em qual direção devo seguir? A velha senhora nada disse. Com uma lentidão proveniente de sua avançada idade, apontou com o braço para a estrada que seguia pela direita. Seguindo, ela puxou a xícara de café para próximo da mulher. Carmélia entendeu o que ela lhe oferecia. Era uma época muito fria, especialmente na serra. Agradecendo, ela pegou a xícara de bom grado e levou à boca. Antes de beber, soprou mais uma vez, temerosa de que pudesse queimar sua língua, como lhe acontecia todos os dias no trabalho. E foi esse estalo de sua mente que a impediu de cometer um ato nojento. Vermes e moscas boiavam no líquido negro, algumas ainda vivas. Gritou apavorada, deixou a xícara cair e fez como se fosse vomitar. Mas nada mais do que saliva saiu de sua boca, uma vez que ainda não havia comido nada naquela manhã. Mas que merda é essa, senhora? Disse Carmélia, indignada. Você tem coragem de oferecer isso às pessoas? Que nojo! Ela dizia em tom de severa reprovação. Mas a senhora nada fez. Apenas continuou olhando para a direção habitual. Nenhuma palavra foi pronunciada. Carmélia fitou o interior da cabana, procurando por mais alguma pessoa. Pensava em reclamar. Não parecia ter mais ninguém. Mas o que ela viu quando ergueu o olhar sobre os ombros da velha estática embrulhou seu estômago. A cabana era completamente desleixada, repleta de teias de aranha e com ratos e baratas por toda a parte. Mesmo uma poltrona onde ela imaginou ser o lugar de descanso da velha era usada de hotel para ratazanas. Alguns desses animais já haviam morrido. Seus corpos, em estado avançado de decomposição, estavam infestados de vermes, parecido com aqueles que boiavam na xícara de café. No carro, ela não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Desde pequena, sempre teve pavor de insetos. Ela tremia e não tirava a imagem daquele lugar da cabeça. Como pode alguém viver num lugar tão imundo? Pensava enquanto acelerava o Del Rey pelas sinuosas estradas da montanha. Andou quase uma hora até avistar a placa da pousada, coberta por musgos, desejando-lhe boas-vindas. A chuva caía pesada. Era comum naquela região as chuvas torrenciais na parte da tarde. Carmélia se encharcou completamente quando teve de sair do carro. A porta da pousada estava aberta, mas a recepção completamente vazia. Luzes apagadas e o estado do lugar indicava que não havia sido limpo por muito tempo. As paredes estavam infestadas de cupins, e em diversas partes, as vigas de sustentação pareciam esperar o sopro de uma brisa leve para se desfazerem como papelão. O telhado, que não existia em grande parte da sala de recepção, era uma casa para pássaros e morcegos. O que está havendo? Perguntou a mulher enquanto andava por todo o lugar gritando por alguém. Tem alguém aqui? Eu sou Carmélia, eu falei com alguém na internet, aluguei um quarto aqui. Não havia ninguém. Nem na sala principal ou mesmo nos andares superiores. Corredores totalmente vazios. Quartos destrancados com seus interiores cheios de teias de aranha e mofo acumulado nas paredes. Rachaduras percorriam todo o teto, indo do primeiro ao segundo andar.
Carmélia começou a sentir-se sufocada. Toda a poeira do lugar com certeza contribuía para isso. Correu de volta à recepção. Averiguando o balcão, ela encontrou um telefone velho, um modelo que já saíra de circulação há muito tempo. Ela sabia disso porque quando criança seus pais tinham um parecido. O cabo do telefone estava cortado. Não existia nenhum computador ou algo que sequer parecesse moderno. Os nomes dos hóspedes, junto com as datas de entrada e saída, estavam anotados em um caderno velho que servia de banquete para as traças. Folheando-o, ela viu que não estava completo. Ele parava antes mesmo de chegar à metade. O último nome anotado, Sebastião Limeira, data de entrada, 25 de fevereiro de 1992. A julgar pela precariedade do lugar, ela supôs que ninguém havia estado ali desde aquela última anotação. Aquela era uma pousada abandonada, com certeza. Carmélia se perguntava por que havia um site do lugar, com fotos, relatos de hóspedes e atualização quase que diária. Não seria muito trabalho para um golpe criminoso? Pensou que poderia ter sido um engano da velha na hora de indicar a direção, mas isso não fazia muito sentido, uma vez que a placa carregava o mesmo nome que ela havia visto na internet. Decidiu retornar à velha senhora na bifurcação. A passos largos foi em direção à saída, decidida a buscar a resposta de tal confusão. Chegando na porta, foi tomada por um susto absurdo que a colocou em estado imediato de paralisia. Perto de seu carro estava a velha senhora da cabana. A mulher dizia incompreensíveis palavras enquanto balançava um cajado em movimentos circulares. "Você? O que está fazendo aqui?" questionou Carmélia, abismada com o que via. Como a velha, que parecia mais morta do que viva, poderia ter chegado ali tão depressa? "Eu acho que alguém me enganou. Essa pousada está abandonada." A velha continuava a proferir aquelas estranhas palavras que confundiam Carmélia assim que penetravam em seus ouvidos. O que era aquele idioma esquisito? Não parecia com nada que ela já tinha ouvido antes. Elas eram carregadas e traziam consigo uma sensação que a mulher não sabia definir, mas de fato mexia com sua cabeça, provocando um mal-estar que chegava a ser físico, trazendo um gosto amargo em sua boca e um peso sobre a sua cabeça que a deixou fraca como se tivesse corrido uma maratona. Ela começou a se desesperar, sem entender o que estava lhe acontecendo. Tentou gritar para a velha, pedindo ajuda, mas a fala não chegava à sua boca. As pernas falharam e agarrou-se na porta. A vista embaçada não lhe permitia identificar mais o que via à sua frente com muita clareza. Viu vultos que pareciam ser pessoas, surgindo de trás do carro e de dentro da mata ao redor. Eles pareciam estar encapuzados, vestindo algo longo como uma túnica de cor escura. Não pôde identificar detalhes. Assim que se aproximaram o suficiente para tocá-la, desmaiou de vez. Despertando de maneira súbita, se viu em um lugar esquisito e escuro, onde só a luz de algumas tochas nas paredes iluminava fracamente o ambiente úmido e fétido. As paredes eram repletas de escrituras esquisitas e gravuras mal desenhadas que pareciam ser insetos dos mais variados tipos. À sua volta, Carmélia viu as pessoas trajadas em túnicas, segurando o que parecia ser um ovo, grande demais para uma galinha, pequeno para um avestruz. E sua coloração verde indicava uma origem diferente das conhecidas aves. Essas pessoas repetiam palavras que ela não conseguia entender direito. Era algo como Sindisa, Ukukunkanikazi. A velha, em pé em uma espécie de púlpito de pedra, começou a dizer as mesmas palavras de antes, enquanto os gritos das pessoas ao redor ficavam cada vez mais alto. Ela batia o cajado com força no chão repetidas vezes. O lugar começou a tremer. Carmélia tentou se libertar, mas as correntes que a prendiam eram grossas e apertavam seus pulsos. Uma horda de ratos invadiu o lugar de repente. Eles encheram todo o ambiente com uma impressionante velocidade. Baratas caíam pelas frestas das paredes e vermes despencavam do teto como uma chuva. Aquela visão horrenda fez Carmélia vomitar. O mar de insetos e roedores se amontoavam numa crescente onda nojenta, de onde escorriam fezes e gosmas provenientes do esmagamento inevitável de um ou outro bicho. Aterrorizada com o que via, ela não conseguia gritar. Apenas olhava hipnotizada pelo terror para aquela coisa que se formava em sua frente. Algo parecido com um busto, formado por aquelas coisas asquerosas, se ergueu diante da mulher e ela pôde ver então o inferno diante de seus olhos, que ficavam atônitos diante de tamanho pavor.
Abantumba Bayamelana. Disse a criatura com uma voz demoníaca, dotada de um timbre obscuro, capaz de estremecer a estrutura do lugar, trazendo o gosto amargo de volta à sua boca com ainda mais força. O corpo de Carmélia, que lutava para escapar, já não respondia a seus comandos. Ela se mijou, defecou e uma expressão catatônica tomou conta de seu rosto. Foi dessa forma, em total estado de demência, que eu a encontrei na semana passada quando visitei o manicômio municipal de São Fidélis. Ela mal se movia, passava o dia inteiro em sua cadeira de rodas no jardim, babando e de mãos trêmulas. Desde sua chegada ao local, não disse uma palavra que não fosse aquela frase estranha que sempre dizia aos enfermeiros. E disse também a mim quando eu perguntei sobre o que havia acontecido nas montanhas. O homem com cabeça de mariposa está vindo. O homem com cabeça de mariposa está vindo. Sua irmã foi quem me contou toda essa história, que havia sido contada a ela antes pela própria Carmélia, quando apareceu em sua casa, nua e banhada em sangue, gritando palavras sem sentidos, antes de cair dura no chão e entrar no estado de demência a qual eu tinha visto. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia e passa os dias falando sobre essa tal criatura que teria visto na serra. Se ela é alguém que não está em seu perfeito juízo ou não, eu não posso afirmar. Não sou estudioso da psicologia, tampouco de assuntos que dizem respeito a crenças em coisas paranormais. Mas de fato, penso que se tiver uma chance de existir um mal tão terrível que somente as ondas vibratórias de sua voz seriam capazes de levar um ser humano ao desgaste total de sua sanidade, não estamos de forma alguma preparados para a chegada desse homem que Carmélia tanto anuncia.